no lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Nós não te trocamos por nada. Não existe nada nesse século, nada nesse presente tempo. Nada. Nós não te trocamos por nada. O grito do nosso anseio não é por coisas. O grito do nosso anseio é por você. A nossa alma, como diz o salmista, ela é como a corça. Ela é como a corça que anseia por tua presença, anseia. Anseia pela tua presença. Não queremos ritos, não queremos barulhos, não queremos carros, não queremos casas, não queremos. Se não tiver você, nada faz sentido. Você é o dono da igreja. Você é a cabeça, nós somos a sua extensão. É você que dá o comando, é você que dá a orientação. Ah, Jesus. No meio de tanta coisa, no meio de tanta estratégia, no meio de tanta coisa, estamos esquecendo esse que não tinha pecado e não nos condenou. Esse que nos achou no meio do caos, no meio da fragilidade, no meio da dor. Ah, Jesus, só o seu nome basta. Só o seu nome basta. Não existe sonho humano na terra, terreno, capaz de satisfazer aquilo que só o seu nome faz. Ah, Jesus. Oh, Jesus. A minha alma buscava por você, a minha alma ansiava por você, até que você me encontrou, me levantou, me restaurou, me trouxe um propósito. É por você, Jesus. Você pode falar isso, só isso basta, Jesus. Só isso é suficiente, Jesus. Você não precisa de ritos, você não precisa de uma estratégia, você precisa de Jesus. Isso é suficiente. Isso é resolução de problema. Jesus, 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 é Ele. Oh. Rabradequito couse, não mandou couse.
Anabande ko sebide kito ko sarabrandarabras. Sharabras sibide kete ko sibide karabras sororusa. Anabambandi ki sombo bobo sibide kaka sambandarabas. Anabando ko sarabandarabas sakati ki sopro sibi karabrandarabas. Não existe ferida que Ele não restaure, não existe problema que Ele não restaure, não existe falta de solução. Jesus. O nome que abre porta, o nome que traz cura, o nome que traz restauração, Jesus. O centro da igreja, o dono dela. Que certamente levou sobre si toda doença, toda enfermidade. Jesus não é o meio para a conquista, Ele é a conquista. Jesus não é o meio para o dinheiro, Ele é a solução de todos os problemas. Aquilo que você valoriza na terra, você pisa no céu. Aquilo que você briga para ter aqui no céu, fala que as ruas são de ouro. Ele não é o meio, Ele é. Ele não é a estratégia, Ele é a resolução. Está chegando um tempo em nossas vidas, ou nós vamos decidir assentar com Jesus e aprender com Ele, que é manso e humilde, ou Ele vai virar a mesa, mas do jeito que está não vai ficar, porque a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é dEle. O mesmo Jesus que não apedrejou a mulher pega em adultério em João 8, o mesmo Jesus que curou o cego de nascença em João 9, o mesmo Jesus que chamou Lázaro da morte para a vida em João 11, é o mesmo Jesus que entrou no templo, observou o cenário e percebeu que eles estavam fazendo da casa de Deus comércio, muamba, muganga. Ele disse: aqui não é lugar para isso. Aqui não é lugar para esse cenário. Eu viro a mesa, eu coloco ordem na casa. Porque é por Jesus. É por Jesus. É Jesus. Entrar por essas portas é por Jesus. E se entrarmos por essas portas um dia e não tivermos luz, não tivermos telão, não tivermos microfone, não tivermos cadeira acolchoada, qual é o tipo de igreja que estamos sendo? Uma igreja que quer ser servida ou uma igreja que serve? Qual é a razão da nossa comunhão, da nossa congregação, da nossa unidade? É por Jesus ou por aquilo que Jesus pode me oferecer? Sabe, aqui não é um shopping onde você escolhe o que você quer para voltar para sua casa realizadinho, emocionalmente confortável. Não, aqui é um lugar onde existe um dono. O dono não é nem o pastor presidente, não é nem a visão. O dono desse lugar morreu por esse lugar. O dono desse lugar derramou o seu sangue por esse lugar e chamou para si um povo santo, e chamou para si um povo justo, e chamou para si a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Aleluia! Ei! Rababa seketere brandarabras. Oh! Aleluia! Aleluia!
Deus é bom, querido. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Oh, aleluia. Obrigado. Daqui a pouco eu preciso de vocês novamente. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, sabe, queridos, a gente às vezes aprende errado algo sobre unção. Não é o tema da mensagem, mas está vindo no meu coração, eu vou falar. Sabe, a palavra unção não é somente uma habilidade dada por Deus para levantar você, te fazer rir, te fazer correr. A palavra Messias significa a unção. A unção é Cristo. Se Cristo não está, não tem unção. Se Cristo não está, não tem culto. Se Cristo não está, não tem nada. Falamos tanto da unção, tanto do poder de Deus, a unção para conquistar algo, a unção para quebrar o jugo, a unção para levantar. Mas a unção é Cristo. Ele é a unção que quebra o jugo. Sabe, falamos tanto desse poder manifesto de Deus. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu vou te mandar primeiro o abraço do seu pastor Alisson Souza, e da sua esposa Ione, que está lá em São José do Rio Preto. Ele te mandou um abraço, mandou mensagem para mim. E deixa eu te contar um segredo aqui essa manhã. O pastor ficou lá em Goiatuba e aqui veio o profeta. Tá bom? Então... Sabe, a unção do profeta está operando aqui essa manhã, mas ela não vai vir para satisfazer somente você e eu, ela não vai vir para poder, sabe, acariciar o nosso ego, não, pelo contrário, se ela edifica, exorta e consola, o consolo vem quando eu sou confrontado e mudado, amém? E sabe, irmãos, Deus tem falado comigo muito sobre essa questão de, eu vou falar da minha própria vida, eu sou hoje pastor, 2 anos pastoreando uma igreja no interior do Goiás, numa cidade de 30 mil habitantes, sabe? Nós temos lá o Rema, nós temos lá esse ano a escola de ministros, né? Está sendo maravilhoso. Amanhã temos aula com o professor Honório Júnior. A minha esposa está lá tocando tudo, graças a Deus, ela toca tudo mesmo. Ela pegou o negócio pelo chifre mesmo, como disse. Ela desenrola quem vai pregar hoje, desenrola quem vai estar lá amanhã. Eu te garanto que se você é da época da Isabela, você vai conhecer outra Isabela, bem diferente da que você conheceu aqui, porque eu brinco que você está ficando melhor do que eu, e aí esse negócio vai ficar bom, porque eu vou poder ficar sentado. E graças a Deus, nós estamos lá, irmãos, fazendo algo para Deus, e temos também a edição da MR, mas sabe de uma coisa, eu vendo a grandeza daquilo que Deus está fazendo, vendo a grandeza, porque na minha competência, na minha habilidade natural, eu não teria capacidade, nem cognitiva, nem emocional, nem nada, para fazer o que Deus está fazendo ali. É literalmente assim, rapaz, eu sou bem improvável para estar aqui, isso aqui só pode ser sido feito por Deus. E sabe o que Deus tem sido de forma sistemática no meu coração? Eu vendo, porque quando a gente vê aquela igreja cheia, nós vemos as pessoas chegando, vemos a escola de ministros acontecendo, pessoas do nosso ministério estão lá, eu fico assim, meu Deus, que trem poderoso, e aí o coração quer dar uma elevada. Aí o Senhor fala comigo assim, ainda bem que eu tenho compromisso com o meu povo. Sabe, quando eu escutei isso do Senhor, isso foi muito forte para mim. Deus falou comigo assim, eu tenho compromisso com você, porque você faz parte do povo, mas eu não tenho compromisso com o ministro, eu tenho compromisso com o meu povo. O ministro precisa estar alinhado comigo. Ele precisa estar cumprindo o meu propósito. Porque, sabe, o que Deus tem para fazer com o povo, Ele realiza com o povo. Deus vai fazer, querido, Deus vai fazer. E sabe, e aí eu me coloco naquele lugar assim, Senhor, eu sou um vaso em tuas mãos, pode usar o vaso é de barro, mas o que está dentro do vaso é perfeito. É a excelência do poder. É uma consciência, isso não é me colocar como inferior. Isso não é me colocar... Sabe, Deus tem falado muito isso ao meu coração. Isso não é você abrir mão da nova identidade em Cristo. Não é. Nós temos que entender que o fato de sermos filhos de Deus, nós, por sermos filhos, optamos em servi-lo de uma forma liberal no coração. Não por obrigação, não por necessidade, sabe? Mas o que eu percebo às vezes é que talvez a mensagem da nova criação, a mensagem da justiça, te colocou num patamar que nunca deveria ter colocado, porque não é nem esse o foco da mensagem.
O fato de você saber que é nova criatura, que você é perdoado por Deus, que você está assentado com Cristo, você deve esquecer, jamais deve esquecer essa preposição, em Cristo. Porque sem Ele, meu irmão, desculpa te falar aqui claramente, você não é nada. A gente começa a se achar uma coisa, porque Cristo vem, começa a fazer uma grande obra em nossa vida, começa a nos levantar, a levar você e eu para lugares que nós nunca imaginamos chegar, e aí nosso coração já começa a achar que a gente está fazendo alguma coisa. E sabe, e temos que estar atentos, sondando sempre o nosso coração, sondando sempre o que passa na nossa mente. Amém? No Antigo Testamento, a palavra coração, ela está ligada à mente humana. Na Nova Aliança, coração está ligado à ideia do Espírito recriado em Deus, né? A profundidade do ser. Em Jeremias, capítulo 17, vai comigo lá. Jeremias, capítulo 17. Enquanto você abre Jeremias 17, verso 9, eu quero aqui rapidamente trazer um panorama para você. Deixa aberto aí a sua Bíblia, Jeremias 17, versículo 9. E o primeiro panorama que eu quero trazer para você conhece muito bem. Está lá em Gênesis 1, verso 26. Façamos o homem, ali homem é mulher e homem, humanidade, conforme a nossa imagem, conforme a nossa. E tenha esse homem governo, domínio, regência. Que esse homem represente o céu na terra. Que esse homem traga a extensão do céu para a terra. Amém? Então Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e coloca o homem no Éden. A palavra Éden vai muito além da ideia somente de paraíso, né? Se você for buscar o que significa a palavra Éden, vai ser paraíso, vai ser lugar de prazer, lugar de satisfação, lugar de delícias, lugar de realização. Então, já traz à sua memória algo poderoso. Deus, quando criou o homem, quando criou a humanidade, quando Deus criou homem e mulher, Deus colocou nesse ambiente prazeroso, nesse ambiente de satisfação, nesse ambiente de realização. É por isso que você, quando não tem Cristo, ou até mesmo quando Cristo chega na sua vida, você vai ansiar, buscar por prazer. Você vai buscar por realização. Você vai buscar por satisfação. Está dentro de você. Isso é impossível você não buscar. Você busca prazer no dinheiro, satisfação no dinheiro, realização no dinheiro, no sexo, na comida. Né? Quantos de nós buscamos na comida o prazer, na comida a realização, na comida a satisfação? Está dentro da gente. A pergunta, o problema não é ter prazer, o problema não é se sentir satisfeito e nem se sentir realizado. O problema é onde eu busco prazer, onde eu busco satisfação e onde eu busco realização. Então entendemos que essa busca desenfreada ela acontece principalmente quando o homem cai, a queda do homem, o pecado. O pecado tira o homem do foco principal dele, que é servir e adorar a Deus. Nós, cada um de nós aqui, que estamos aqui hoje, somos criados e fomos criados para glorificar Deus em uma faceta daquilo que Deus é. Sabe, o Aurélio é contador, mas Deus já foi contador antes dele. A habilidade contábil que Deus colocou nas mãos do Aurélio, que ele estudou para isso, é claro, se preparou para isso. A habilidade pastoral, Deus foi o pastor antes. Deus foi o contador antes. Deus foi o primeiro artista. Deus foi o primeiro engenheiro. Deus foi o primeiro advogado. Tudo que você pensa que você faz, Deus fez primeiro. Amém? E tudo que nós fazemos, as habilidades naturais que nós temos, que elas também deveriam refletir para a glória de Deus. Porque é para isso que o homem foi criado, refletir a glória de Deus em qualquer esfera que ele está inserido. Se ele é um vendedor, ele é um vendedor para a glória de Deus. Se ele é um empresário, ele é um empresário para a glória de Deus. Se ele é um farmacêutico, um médico, qualquer coisa que ele fizer, ele faz para
a glória de Deus. Mas o pecado tirou esse apontamento. O pecado veio, roubou a imagem do Deus invisível em nós. Nós não mais apontamos para Deus o que devemos apontar. Então o pecado vem tomando, né? Por isso que ele é muito devastador mesmo. O pecado vem roubando, ele vem tirando de você esse apontamento para Deus, esse apontamento para o seu Criador. É a canção que cantamos aqui. A nossa alma buscava e ansiava, e quanto mais eu tenho dinheiro, não resolve, e quanto mais que eu mudo de casa, não resolve, e quanto mais que eu tenho um carro novo, não resolve, e quanto mais que eu viajo, não resolve. Primeiro era Disney, depois Paris, depois Gramado, e aí agora é a roça, porque eu quero sair de São Paulo. Ou seja, um anseio o tempo todo. Por quê? Porque vai apontando para uma falta, que existe um vazio em nós, que somente Cristo pode preencher. Somente Cristo pode resolver. Então o pecado, ele gerou essa lacuna, né? Adão, quando pecou, ele teve que aprender a viver sem Deus. Nós vivemos o processo contrário de Adão. Nós vivíamos no pecado, independente da fase adulta ou da fase jovem ou criança que você se converteu. Eu tomo consciência, eu nasci e cresci dentro do contexto cristão, mas eu tenho a consciência que eu acredito que eu nasci de novo aos 14 anos de idade. Então eu ia na igreja, ouvia a palavra, mas que eu tenho uma consciência do novo nascimento é a partir dos 14 anos de idade. Então eu vivi 14 anos da minha vida sem Deus. E agora eu estou aprendendo a viver com Deus. Eu vivo o processo contrário de Adão. Então, ou seja, por 14 anos da minha vida, meu coração apontou para onde ele queria. Ele realizou o que ele quis realizar. Ele fez o que ele queria fazer. Ah, você está falando de uma criança. Sim, de uma criança. É por isso que eu sempre vou bater nessa tecla. Eu já fui por muitos anos professor da sala de crianças, professor do Rema Kids. Nós precisamos pregar a palavra para a criança nascer de novo o mais rápido possível. Eu já falo com meus filhos de 3 anos, eu falo assim, ó, isso aí é natureza do cão na vida de vocês. Vocês têm que se arrepender. Eu já falo direto com eles. Esse comportamento é do diabo, não vem de Deus. Você já tem que pedir, sabe, a gente tem que ir plantando a semente no coração, para que no devido tempo ela germine e cresce. Então, ou seja, queridos, quantos de nós ficamos 20 anos sem Cristo? 30 anos sem Jesus? Ou, às vezes, dentro da igreja, num sistema religioso, onde nós achávamos que éramos nascidos de novo e nem tivemos consciência disso. Eu conheço gente que tinha 15, 20 anos de igreja, veio para a escola bíblica, veio para o Rema, aprendeu a matéria, realidade da nova criação, e falou assim, eu quero fazer agora, de fato, a oração da confissão do novo nascimento. Porque, pela primeira vez, me explicaram o que é o novo nascimento. O que é a nova vida em Deus. Então, ou seja, né, a gente tem que começar a compreender que nós estamos vivendo esse processo onde Cristo em nós, a esperança da glória. Esse processo onde vamos brilhar como a luz da aurora até o dia perfeito. E qual é o dia perfeito? O dia que ele voltar. Amém? Qual é o dia perfeito? Ou ele volta ou você vai para ele. Vamos preferir que ele volte, não é verdade? Das duas formas. Então, quando Jeremias vai dizer em capítulo 17, verso 9, vai dizer assim, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ele está fazendo uma pergunta, está demonstrando aquele coração caído no Antigo Testamento, aquele coração enganoso, sabe, eu tenho um cuidado na minha vida, eu estou falando de forma pessoal, de todas as matérias do Rema, eu amei várias, e eu gosto particularmente de ensinar Atos e Aliança de Sangue por prazer mesmo, porque elas, na minha opinião, elas têm mais conteúdo, e eu gosto de falar da Bíblia nas aulas. Mas a matéria que mais me confrontou, você não vai imaginar qual seja. Foram duas. A primeira matéria foi Justiça de Deus. Eu fiquei revoltado quando eu descobri que eu era justificado, perdoado, amado por Deus, aceito por Deus, porque eu queria ser um pecador redimido. Amém?
Eu queria porque queria. Só que depois eu fui entender que não faz sentido nenhum. Redenção, perdão de pecados com ser pecador. Ou eu sou uma coisa ou eu sou a outra. As duas não dá para ser. E a outra matéria, por incrível que pareça, que mais me chocou, foi a matéria como ser guiado pelo Espírito Santo. Quando eu ouvi ali em Romanos 8:16, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, são conduzidos por Deus em tudo. E a palavra guiado é pegar pela mão e mostrar o caminho. Eu fiquei assim, eu acho que tem certas opiniões e certas atitudes que eu tomo que não fui guiado por Deus. E por que eu chego a essa conclusão? Deus não erra. Se eu sou guiado por Deus 100%, então eu não vou errar. Então, na minha opinião, uma das dificuldades, né, do trabalho, vou usar essa palavra para ficar mais bonito para você, do trabalho da caminhada cristã, é essa dependência do Espírito Santo, aonde ele vai apontar o tempo todo o caminho para mim e eu não vou errar. Se eu ainda estou errando em tomar decisões, se eu ainda estou errando na criação dos meus filhos, se eu ainda estou errando com a minha esposa, errando em administrar a igreja, errando em alguma forma que eu falei com alguma ovelha que estava na minha responsabilidade, porque nós erramos. E temos que ser humildes em pedir perdão. O fato de eu estar aqui em cima não quer dizer que eu não errei com ovelha. Eu não sabia pastorear, então às vezes eu fui bruta demais, bruto demais. A Isabela foi bruta também, lisinha, igual um trator que passa em cima dos irmãos. Então, ou seja, isso vai nos moldando, porque se nós erramos com alguém no casamento, no ministério, Deus não me guiou para aquilo. Eu tenho que ser humilde para reconhecer isso. O Senhor não me direcionou para aquele lugar, porque quando o Senhor me direciona, não tem erro. O Espírito Santo não erra. Deus não erra. Então, na minha opinião, essa é um grande trabalho da caminhada cristã. Por mais que oramos em línguas, por mais que meditamos, por mais que refletimos, às vezes num ímpeto, aí também envolve temperamento, né? O meu é um pouco... Então, às vezes, já decidiu, não parou para pensar, tomou a decisão, e aí eu tenho que ser humilde. Deus não estava envolvido, eu tomei a decisão. Então, assim, às vezes pode dar muito bom, e às vezes não. Então, eu percebo essa questão. Então, aqui no Antigo Testamento, o Jeremias, o profeta, dizendo assim, olha, esse coração é enganoso, esse coração é perverso, esse coração aponta para um outro caminho. E quem pode conhecer esse coração? Somente Deus. É tão interessante que Paulo, ao escrever, né, Colossenses no capítulo 1, vai comigo lá, Colossenses 1, versículos 17 e 18, enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou ganhar tempo aqui, para não passar do tempo. Vai dizer assim, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, para que em tudo tenha o quê? A primazia. Está falando de quem? Cristo. Então, a pergunta de Jeremias é respondida por Paulo. Quem pode moldar esse coração? Quem pode fazer desse coração ser transformado? Cristo. Amém? Jeremias vai dizendo que enganoso é o coração. E aí, interessante que, olha para você ver, as pessoas falam muito, as pessoas pensam que algumas coisas mudaram, né? A gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas. Nós pensamos, por exemplo... Eu vou descer para ficar perto de você, que eu gosto. Mas vai atrapalhar a gravação, né? Não? Nós pensamos, por exemplo, que isso aqui é pregador que não consegue ficar longe dos outros. Nós pensamos, por exemplo, que não existe juízo de Deus. Né? Pensamos que... Gente, está lá o texto, Atos 5, não tem para onde eu fugir. Ananias e Safira mentiram ao Senhor, morreu. O texto está lá, está claro, mas a gente não entende talvez esse juízo de Deus, e Paulo vai explicar esse juízo de Deus. O que é o juízo de Deus no Novo Testamento, né? O que é o juízo de Deus na Nova Aliança? Ligado à mesma coisa, o coração do homem. O juízo de Deus está lá em Romanos capítulo 1, nos versos 21 aos versos 23. Romanos 1, obrigado. Do 1, muito obrigado também.
do 1 ao 23. Vai dizer assim, ó: tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus. Ou seja, quiseram viver da forma que quiseram viver. Então, entenda, eu vou dizer, qual que é o juízo de Deus? Que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender. É a pior coisa que pode acontecer, tanto com você e tanto comigo. Deus nos entregar ao nosso próprio coração, sem Ele estar envolvido. Deus nos entregar a nossa própria paixão, aonde de forma desenfreada vamos viver de acordo com como queremos, do jeito que queremos e da forma que queremos, porque nós trocamos o Deus real, verdadeiro, poderoso, para um Deus falso que sou eu mesmo. É uma mensagem que eu dou de forma direta a Deus. Eu dou conta. Eu não preciso de você. Então, ou seja, queridos, o nosso coração, ele vai criando coisas no lugar do Criador. E como é que isso pode mudar? Se eu tenho uma centralidade na pessoa de Cristo. Eu só vou conseguir caminhar de acordo com a vontade de Deus se eu trazer Cristo para a centralidade da minha vida. Onde, de fato, a gente tem que entender uma coisa. Ao confessar Jesus, eu falo isso muito com a galera que é mais jovem, né? O Jesus hyper, esse Jesus legal, todo mundo quer. Ele é um Jesus que, olha, todo mundo quer abraçar. O Jesus Salvador. E é lindo mesmo quando você escutar a mensagem de arrependimento de pecados e você entende que Jesus veio te salvar, veio morrer em seu lugar. Você não merecia, eu não merecia. Graça é um favor totalmente, a graça é o próprio Cristo. Ele veio e pagou o preço pelo seu pecado, pelo meu pecado. Ele não olhou quem eu era. Sabe, quando Deus me chamou para andar com Ele, Ele sabia quem estava chamando. Ele conhecia cada fragilidade que me envolve. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Mas Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. E se Ele é Senhor, é porque Ele é dono. E eu preciso trazer essa parte também para a mensagem, o Jesus dono. O Jesus dono da minha casa, dono do ministério, dono do dinheiro, dono das emoções. E às vezes nós deixamos o Jesus dono do lado de fora. Na hora do aperto, clamamos o Senhor, o Salvador. Vem Jesus me ajudar. Ele estava ali para te ajudar o tempo todo. Mas se nós não entendermos a importância que vem, né, de ter esse apontamento o tempo todo para Cristo, olha que interessante, para mim, na minha opinião, é um dos textos mais interessantes da Bíblia, João 3 e João 4. Eu vou começar a finalizar por aqui. João 3, eu estou falando de Nicodemos, um homem doutor da lei, que entendia as Escrituras, não parece com os ministros, não parece com os pregadores de dias atuais, eu me coloco nesse lugar. Quando eu vejo Nicodemos ali, olhando para Jesus e falando assim, rapaz, é ele mesmo, o Messias, que eu estou lendo aqui, ó, há muito tempo que vai vir. Nicodemos é homem, então, por ser homem, naquela época ele tinha mais prestígio que mulher. E, além disso, o seu prestígio é muito maior, porque ele era um sacerdote respeitado, alguém respeitado daquela época. O que Nicodemos faz? Ele vê Jesus, vê os milagres que Jesus está realizando, vê as obras que Jesus está realizando, ele consegue perceber a transformação de pessoas, porque é isso que temos que começar a entender. Se Jesus de fato está, pessoas são transformadas. Se Jesus de fato está, milagres acontecem. Porque não é do Rafael, não é da igreja, é do Cristo. É da obra do Cristo. Qual que é a obra do Cristo? Pregar, ensinar e curar. Talvez eu precise rever. Eu falo muito isso com os meus amigos ministros. Eu não estou vendo sinais na igreja. Você está pregando sobre sinais ou sobre o Cristo que faz os sinais? Porque só falar dos sinais sem o dom do sinal não tem sentido aí. Porque quem faz é Ele, quem realiza é Ele, quem opera é Ele. Um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Amém? Então, quando eu olho para Nicodemos, ele tem essa figura que parece com Rafael. Religiosa, sistemática. Eu não vou na sinagoga, mas vou de forma sistemática na igreja. Vou ao culto. Essa figura que também lembra muito o tabernáculo de Moisés no Antigo Testamento.
Certa vez, no tabernáculo de Moisés, foi Deus que estabeleceu, e a figura principal do tabernáculo era algo chamado Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança era o símbolo máximo da presença de Deus. E aí houve um tempo na história de Israel que a arca foi roubada, porque tinha 2 sacerdotes, picareta, chamado Ofni e Finéias, filhos de Eli, que pegaram a arca como um amuleto. Só naquela época. Hoje nós não fazemos mais algo do tipo. Pegou algo sagrado como um amuleto e levou para a guerra para dizer assim, ó, Deus está comigo. Resultado, todo mundo morreu, inclusive os 2, inclusive Eli, o pai. Os filisteus fizeram o quê? Cataram a arca. Aí, o que acontece? O povo de Israel mantém o tabernáculo de Moisés. A gente não presta atenção nesses detalhes. O povo mantém o sacrifício, o povo mantém o rito, mas já não tem mais a presença. Quantos de nós nos comportamos da mesma forma? Vamos aos cultos de forma sistemática. O pregador, eu estava aqui na intercessão pelo ministro, intercedendo mesmo, gerando ele no Espírito, porque ele tem que esbravejar, ele tem que gritar, para você ter algum tipo de reação, para mudar a sua vida. Porque é de tão apático que nós estamos diante da presença. Tão distantes que estamos eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus. Sabe, Manuel Dias, um dos nossos profetas do Ministério Verbo da Vida e também membro da diretoria, uma vez de uma forma ousada, ele pegou algo que eu trouxe para a minha vida. Ele fala, falamos o tempo todo que temos Deus, eu quero saber quando Deus vai ter a gente. Eu tenho Deus, eu carrego Deus, Deus está comigo. E quanto Deus te tem? Aleluia! Então, irmãos, sabe, houve um tempo no tabernáculo de Israel da mesma forma, o povo ia sistematicamente, mas cadê a presença? E aqui está Nicodemos, cumprindo todo o protocolo também. Só que Nicodemos, quando vê Jesus, ele fica atento, o que ele faz? De madrugada, ele procura Jesus, nem na luz do dia, no mínimo para ninguém ver ele com Jesus. E ele começa a falar com Jesus. Eu consigo perceber o que você faz vem da parte de Deus. E Jesus, Nicodemos, uma coisa só é necessária: nascer de novo. Viver a vida que eu estou propondo. Essa vida no Espírito. Nicodemos, uma coisa só é necessária: trocar esse coração enganoso por um espírito recriado. Isso é necessário, Nicodemos. Nicodemos não entende, ele pergunta assim, como eu, já sendo velho, posso voltar ao ventre de minha mãe? Jesus não está entendendo nada mesmo. Nicodemos, eu estou falando de algo que vai vir dos 4 cantos. Um vento impetuoso, algo que vai surgir dentro de você e vai começar a mudar você de dentro para fora. E não de fora para dentro. E a gente, irmãos, nós não prestamos atenção às vezes. Aí nós focamos no exterior o tempo todo. Na forma que veste, que anda, que bota o sapato, que a roupa. Sinal de prosperidade é se tem roupa de marca. Sinal que Deus está abençoando é carro novo. Focamos o tempo todo no exterior. Novamente, como Nicodemos. Só não botamos o quipá. Criticamos o sistema religioso e andamos de forma religiosa sem perceber. E aí, Nicodemos não entende nada. A pulga fica atrás da orelha dele, eu acredito, por muito tempo. E aí João, inteligente como ele foi, ele escreve João 4. Ele escreveu o capítulo 3 e escreve o capítulo 4. Capítulo 4, não estou falando de judia. Não estou falando de judeu. Não estou falando de homem. Eu estou falando de uma mulher, que a gente não sabe nem o nome. Chamada Samaritana. Uma mulher que tinha um problema, no mínimo, grave. Porque quando ela é confrontada por Jesus, no poço, que ela ia buscar água todos os dias, Jesus fala comigo assim, me dá um pouco dessa água. Ela fala, como sendo você judeu, pede a mim água samaritana. E o texto vai dizer, os judeus não se davam com o samaritano. Então olha que diferença. Não era um puritano, não era um doutor da lei,
como está lá em João 3. Não era um que lia a lei. Agora eu estou falando de uma mulher que na sua época nem contada era. E não era qualquer mulher. Era uma mulher que tinha que buscar água meio-dia porque ela tinha problema. E o problema dela era homem. O problema dessa mulher sempre foi homem. E aí agora ela está conversando com o problema dela. Porque ela está sozinha e ele está sozinho. O que você acha que passa na cabeça daquela mulher? Esse aí já conhece minha fama, ó. Já sabe mais ou menos como eu me comportei, o que eu fiz. Você acha que não? Claro que passou na cabeça daquela mulher aquilo tudo. Irmãos, eu não creio que Jesus era feio. Ele ficou feio, sem beleza e formosura na cruz. Deus não ia mandar o filho dele, o protótipo da nova criação, marmotado. Não. Então eu imagino que Jesus deveria chamar a atenção pelas suas palavras, pela sua sabedoria, pela sua beleza mesmo. E aí tá lá o diálogo, ele, me dá água. Aí ela, você está querendo água por quê? Aí ele, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água. Aí ele já começa. Porque a água que você tem para me oferecer, as pessoas voltam a ter sede dela novamente. Mas a água que eu tenho para te oferecer, se você bebe, nunca mais você tem sede. Aí ela fica assim, como você acha que pode ser maior que o nosso pai Jacó que fundou o poço? Aí Jesus fala assim, mulher, se você soubesse o dom de Deus que há em mim. E ele começa então a apontar para ela um caminho. E ela faz uma pergunta muito interessante para Jesus. Ela fala assim, olha, eu percebi que você é um profeta vindo da parte de Deus. E talvez é até mesmo um profeta esperado por nós. E a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, os samaritanos falam que eu tenho que adorar do lado de cá. Os judeus falam que eu tenho que adorar do lado de lá. Onde e como eu devo adorar? Jesus responde para ela. Jesus fala assim, olha, João 4:24, está chegando o tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão de dentro para fora, em espírito e em verdade. Aquela mulher então reconhece quem é Jesus, sai correndo na aldeia e fala, eu conheci um homem. Aí eu imagino o povo olhando, conta uma novidade para a gente. Só que dessa vez, ele não quis dormir comigo. Além de apontar o meu pecado, ele apontou o meu destino. E você observa que Jesus a confronta. Ele fala assim, mulher, vai chamar o seu marido para eu continuar a conversa? Ela é humilde. Eu não tenho marido. E Jesus ainda continua. Dissestes bem, não tem. Teve 5. Das duas, uma. Ou você roubou 5 de outra. A gente não sabe. Ou você casou 5 vezes. Mas uma coisa ficou clara. O atual que está com você não é seu. Ele não alisou. Quando ela reconhece ainda o erro, ele fala, e o seu erro está assim, ó, dessa forma, mas está tudo bem. Se você se arrependeu, vai lá. A mulher começa, João 4, eu brinco com os jovens, né, de forma atualizada, ela começa com uma piriguete e termina evangelista. Tem coisa que só Jesus pode fazer, irmãos. Mas por que eu percebo essa estratégia de João em colocar o texto de João 3, Nicodemos, e João 4, a mulher samaritana? É porque João mostra que o coração, o tema dessa mensagem, precisa encontrar espaço no Criador, na redenção. Então não importa se você é um doutor da lei, entende muito da Bíblia, ou se você é uma pessoa comum, ou até mesmo que viveu no lamaçal do pecado, como essa mulher. Na minha opinião, ele pegou os extremos. Um cara que, vai na sinagoga, cumpre os ritos, entrega os dízimos, mas está tão distante. E uma outra pessoa tão envolvida com o pecado, tão envolvida na sujeira, mas com o coração disposto a mudar. Irmãos, a Bíblia fala que a cidade se converteu. A aldeia. Ela chegou anunciando Cristo, a aldeia se converteu diante da nítida transformação do encontro dela com Jesus. Sabe? Aí essa manhã eu quero te incentivar a encontrar Jesus no poço.
para falar do seu coração, para apontar os anseios do seu coração. Pois eu sou nova criatura. Nova criatura não mente. Nova criatura não tem inveja. Nova criatura não deseja o mal. Então, talvez nós estamos passando por renovação da mente. Podemos até ser nova criatura. Eu não quero confrontar a sua nova criação. Talvez se eu estou conseguindo confrontar é porque nem nasceu de novo, você nasceu. Aí você tem que rever um novo nascimento na sua vida. Mas eu quero confrontar como você tem vivido como nova criação. Para onde o seu coração está apontando. Porque o coração era enganoso quando Cristo não estava nele. Agora com Jesus, a Bíblia vai dizer que a luz da aurora brilha dentro de você, o vitorioso habita em você. O primeiro discurso de Estevão, o primeiro mártir, lá em Atos 7, que vai ser apedrejado, ele vai morrer porque ele vai fazer um discurso de Moisés a Salomão e vai resumir o discurso assim, ó, eu me tornei casa de Deus, eu me tornei a habitação de Deus. O povo olha aquele cenário, manda pedra, esse cara é maluco. Como ele pode ser casa de Deus, habitação de Deus? Como Deus pode habitar? Aí ele vai dizer, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita dentro de mim, dentro de você. Isso não quer dizer que nós não temos que manter um prédio, vou trazer por equilíbrio aqui. A estrutura tem que ser mantida porque a Bíblia vai dizer que na reunião dos santos, que essa reunião, um tem salmo, outro tem louvor, outro tem palavra, e precisamos de um lugar para que aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas opere. Amém? Eu não sou contra a estrutura, eu sou contra quando eu foco na estrutura e não na estrutura humana. A estrutura humana, eu falo que os nossos espaços físicos, eu não falo nem templo, porque templo é eu e você, habitação sou eu e você, os nossos espaços físicos devem refletir a grandeza interna. Se fazer isso, tudo certo. Que temos megas igrejas, se for o caso. Se elas refletirem a obra interna. Então, a pergunta para você essa manhã é, aonde estão os seus olhos, aonde está o seu tesouro, porque ali vai estar o seu coração. Sabe, o fato de dizer que eu tenho Cristo não é o suficiente se Cristo não ser real na minha vida. Sabe, quantos de nós estamos dispostos a fazer o que Filipe fez em Atos 8? Ao deixar a multidão, ao deixar a evidência, para ir para um lugar e salvar uma pessoa. Porque isso é um teste de coração. Quantos de nós estamos dispostos a deixar vários, milhares, para ir em um lugar onde tudo está recomeçando, começando de novo, começando pequeno? Se Deus te chamou para o grande, fica no grande, mas se Ele quer te direcionar para o pequeno, como é que vai ser? Para o pequeno grupo. Se Deus quiser te usar no pequeno grupo, e não na plataforma principal, como é que vai funcionar? Se Deus quiser te usar você somente no seu trabalho e jamais você vai subir no púlpito para poder pregar, como é que vai ficar o seu coração? Para onde ele vai apontar? Queremos o palco porque queremos o palco para o nosso coração ou queremos o palco para que Cristo venha a ser resplandecido através do palco? Essa é uma manhã que Jesus está pegando o seu coração e o meu e ele está fazendo uma pequena faxina. Acontece. Faz parte da nova aliança. Sondar o coração. Os pensamentos, faz parte. Faz parte. Só vai melhorar o quê? Que não melhora nada até agora. Por que não melhora? Será que o problema está em Cristo? Ou está no meu coração? Sabe, nós temos que começar a fazer essas pequenas perguntas para nós mesmos, para de fato eu e você começarmos a experimentar essa vida proposta. Porque é interessante que Paulo escreve, eu não cheguei no livro do apóstolo Paulo, mas ele vai dizer em Filipenses, nós pegamos só a parte que gostamos, que Deus há de suprir cada um, sabe, mas ali ele continua, nesse suprimento eu sei viver com pouco, com muito. Nesse suprimento eu tenho contentamento.
Nesse suprimento, eu sei ter pouco, eu sei ter muito. Eu sei morar na favela, eu sei morar no palácio. Eu sei ter um carro novo, sei ter um carro velho. Porque não é isso que dita a minha felicidade. Não é isso que dita o meu senso de propósito. Não é isso que dita quem eu sou. Eu não sou pelas coisas, eu sou por aquilo que eu tenho. E eu tenho Cristo. Então, mesmo que não se manifeste coisas, eu tenho Jesus. Então eu sei ser feliz no Guarujá, sei ser feliz em Dubai. Porque aonde eu estou, Cristo está. Aonde eu estou, a felicidade vai comigo. Sabe, irmãos, a carta de Filipenses foi escrita na prisão. E é considerada a carta da alegria. Para mim não faz sentido nenhum. Eu já fui diretor do ramo prisional. Eu ia para a prisão, voltava de lá cansado, com a mente. Eu falava assim, meu Deus, o apóstolo Paulo é um santo mesmo. Porque ele morou num ambiente parecido como esse. E ainda ele falava, eu sei ter pouco, eu sei ter muito. Eu sei ter contentamento. Sabe, 2 Coríntios capítulo 4, abre comigo lá. Talvez é um texto que você não gosta de ler muito, mas você vai ler essa manhã. Porque é uma promessa para a sua vida. A partir do verso 7, Paulo vai dizer assim, ó, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Aí ele vai dizer, Paulo vai dizer, em tudo ser atribulado. Sei que você não gosta, mas vai dizer, você vai passar por atribulação. Nossa, essa mensagem não está com fé, não está com muita fé. Porque, sabe, talvez você aprendeu uma utopia. Não quer dizer que você não vai passar por pressão, que Deus não vai estar lá. Sabe, Tiago, em sua carta, vai dizer que na pressão, na dificuldade, a nossa fé é testada. É uma oportunidade de crescimento. Depende da ótica, como você enxerga as coisas. Se você enxergar numa ótica negativa, fraca, fragilizada, você vai dizer, ó céus, ó vida, eu estou feliz quando tudo está bem. Não, meu irmão, você está feliz independente da situação. E tempo de pressão é tempo de crescimento, é tempo de olhar para aquela realidade e falar assim, Deus, você pode realizar uma grande obra aqui hoje. Sabe, crente não perde nem no dia que morre. Porque no dia que morre, troca de endereço. Então é impossível você ser derrotado. Porque temos, porém, esse tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder venha a ser de Deus e não nossa. Atribulados, porém, eu não me permito ficar angustiado. Eu fico, às vezes, perplexo. Eu olho para o cenário e falo, eita, que ele está voltando mesmo. Aquele que há de vir virá, não tardará. Mas eu não vou me deixar desanimar. Eu vou ser perseguido, mas vou saber que no meio da perseguição eu nunca estarei sozinho, eu não estarei desamparado. Deus está comigo através da perseguição que o homem quer fazer, através daquilo que o homem quer apontar. Sabe, meu irmão, entenda o que eu vou te falar. Você vai encontrar Saul no ministério, você vai encontrar Jezabel no ministério, você vai encontrar várias pessoas com um perfil parecido daqueles que lemos na Bíblia. E eu espero que você não seja o Saul e não seja Jezabel. Mas nós vamos encontrar pessoas que nos perseguem, que nos afrontam, que nos humilham. Mas sabe de uma coisa? Eu não estou ligado àquilo que a pessoa consegue me fazer, porque cada um só oferece o que tem. Se a pessoa não tem Bíblia, não tem Cristo, não tem mensagem, ela vai oferecer o que ela tem. Ninguém dá o que não tem. Então, mesmo em meio à pressão, eu não vou ficar desesperado, desamparado, abatido em meio ao cenário, mas vou saber que não vou ser destruído, porque eu vou trazer na minha mente o morrer de Jesus, para que da mesma forma eu tenha consciência que ele morreu, mas também vou trazer à minha mente a vida dele, ao meu corpo, para que se manifeste, trazendo a consciência que por nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Cristo, mas para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aleluia! E aí vai dizer, de modo que em nós opera a morte, não opera em nós, de modo que em nós opera a morte, mas em nós a vida. E aí ele vai dizer, tendo porém o mesmo Espírito e eu criei por isso não é só crer e falar não, esse aqui está aqui, ó, o cenário está aqui.
a tribulação, a pressão, como é que você se comporta? Então você crê e fala. Diante desse cenário, se você crê e fala diferente, isso vai se manifestar. Fica em pé no seu lugar, a música pode subir. Sabe, o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Presta atenção nisso. 2 Coríntios 5, 14 vai dizer: o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me aperta. Julgando, pois, que o amor de Cristo me aperta, eu, Rafael, eu, Aurélio, eu, Roseli, eu, Felipe, eu, Verbo da Vida Lapa, não vivo mais para mim mesmo, mas para o amor de Cristo que me aperta, que morreu e ressuscitou. Dessa forma, se o amor de Cristo está me apertando, está me constrangendo para fazer a sua vontade, eu não vivo para a minha vontade, eu não vivo para o meu desejo, eu não vivo para o que eu quero, mas sim para aquilo que Cristo quer. Dessa forma, eu não olho para o meu irmão segundo a carne, segundo a sua fragilidade. Eu olho para ele segundo como Cristo olha. Aí vem no verso 17 que você gosta. Aí dessa forma, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É nova criatura a partir do momento que o amor de Cristo te constrange. É nova criatura quando você abre mão de si mesmo. É nova criatura quando você considera o outro superior a você. Aí sim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Então, qual é a pergunta dessa manhã? Se você não tivesse nada, se você não tivesse a casa que você mora, o carro que você tem, a vida que você tem, mas tivesse Jesus, era suficiente ou não? Eu vou falar o que eu falei para Jesus. Eu disse, não era suficiente. Por quê? Porque ainda de alguma forma meu coração estava apontando, apegado a algumas coisas que eu não deveria estar. E a gente tem que ser sincero. A mudança vem com a sinceridade. Se você não tivesse a casa que você tem, o carro que você tem, a vida que você tem, o ministério, sabe, tem muita gente no ministério trabalhando para Deus e Deus já não está lá mais. Qual é a nossa suficiência? Onde nós somos suficientes? Quem que é a nossa suficiência? Qual é o nosso maior sonho? Se o sonho não se realizar, existe contentamento em Cristo? Existe. Se, sabe, você está dizendo assim que eu não tenho que crer. Não é isso. Creia, declara. Veja o milagre acontecer. Está dizendo que eu não tenho que eu não tenho. Não distorce as minhas palavras. Estou dizendo o seguinte: Cristo é o suficiente, é a pergunta. As demais coisas vão ser acrescentadas, pode ficar em paz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus é o seu Filho. E a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Qual é a mensagem que você quer ouvir? Uma que acalenta o seu ego? Ou uma que transforma de fato a sua casa? Sabe, eu vou falar para você da minha vida. Pedro, em sua carta, vai dizer assim, olha, homens, vivam a vida comum do lar. E aí, quando esse texto parou para mim, e falou assim ainda o texto, não brigue com as suas esposas, porque se você brigar, nem a sua oração vai ser ouvida. E no dia eu tinha brigado com a Isabela. Eu estava lá orando no santo. O santo de Israel. O pau quebrou de manhã. Cada um foi para o canto. Aí eu fui e falei, vou fazer meu devocional. Aí Jesus foi comigo assim, então tá. Aí eu estava lendo as cartas. Aí, irmãos, eu passei a mão. Aí eu, vive a vida comum do lar. Aí Jesus, continua. Faz as pazes, porque você estava querendo falar comigo aí, não está tendo oração ouvida não.
Aprenda a achar Jesus na rotina. Aprenda a achar Jesus no cotidiano. Aprenda a achar Jesus no simples. No lavar uma vasilha, no partir de um pão, no sentar à mesa, em ir para o trabalho. A rotina nos denuncia. A rotina nos denuncia. Eu sou denunciado pela minha rotina, porque eu começo aconselhamento, pagar conta, aluguel, menino para a escola. Cadê Jesus aqui? A percepção que eu tenho às vezes, ele está sentadinho assim, só esperando, só observando. Cadê a razão? Sabe, quando Jesus morre e ressuscita na caminhada de Emaús, ele está andando com o discípulo. Não é ovelha comum, não é, não tem como dizer ovelha comum, não é qualquer um. Quem que é discípulo? Aquele que segue seu mestre. Sim ou não? O texto é claro, Jesus morre, Jesus ressuscita e encontra discípulos. Não dá nome para eles, para não ficar feio. A gente não sabe quem é. Eles estão indo rumo a Emaús. E aí Jesus vai começar a compartilhar com eles, e eles falam de Jesus com tristeza. Eles estão andando com Jesus, caminhando com Jesus. Aí quando chegam no lugar, Jesus senta à mesa, parte o pão. A Bíblia diz que os olhos se abrem. Esse texto tem muita coisa para me ensinar. Os olhos vão se abrir. Tem gente que fala que é discípulo de Jesus, anda com Jesus, não consegue reconhecer Jesus. Esse texto já deixa claro isso. E a segunda forma, eu reconheço Jesus sentando à mesa. Eu reconheço Jesus no cotidiano, no simples. Ele quer se revelar em todo o tempo. E aí o que nós queremos fazer? Conferência atrás de conferência, mover atrás de mover, unção atrás de unção, pregação atrás de pregação, pregador atrás de pregador. E Jesus está assim, eu quero falar com você lá na sua casa. Lá no seu banheiro eu quero te encontrar. Lá no seu trabalho, que você é 007, eu quero te encontrar lá. Você se revelar quem você é. Eu quero te encontrar na segunda, na terça, na quarta, para que quando chegar a quinta, você vai ter um salmo, você vai ter um louvor. Eu quero te encontrar sexta, sábado, para quando chegar domingo, vai ter profecia, vai ter, sabe? O resultado da quinta, do domingo, é o resultado da semana. Não adianta querer bater aqui, ó, pum, chutar a porta. Não. Se a semana, sabe, Jesus, irmão, nós aprendemos isso aqui. Se no mais alto monte eu for, ali Deus está. No mais profundo abismo eu for, ali Deus está. Eu preciso deixar Deus falar comigo. Caminhando, tomando café. Levante suas mãos. A oração essa semana é para que Jesus te encontre em coisas cotidianas, em coisas simples. Viver na vida comum. Sabe, assim diz o Espírito para vocês: os grandes milagres que essa igreja vai viver não acontecerá nesses ambientes, acontecerá nos lares, nas casas, no trabalho, e lá Jesus será revelado e as pessoas vão correr para cá. Não vai ser um show público, vai ser num bastidor que ninguém está vendo. O cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, o paralítico vai andar. E isso vai se espalhar por São Paulo. Isso vai se espalhar pelo Tietê, pelo Bom Retiro, pela Lapa. Isso vai se espalhar e as pessoas vão vir, vão chegar, porque você vai ter Jesus todos os dias da sua vida. Não só vai falar que tem, mas vai viver Jesus. Vai viver Jesus. E o seu coração vai apontar para Ele. Sabe, meu irmão, se tem algo para melhorar, limpa. Se arrependa, muda hoje e já aponta para Jesus.
Nós celebramos você, Jesus. Nós celebramos você essa manhã. E vamos para casa em festa. Em festa, porque você é o autor e consumador da nossa fé. Você é a razão da nossa existência. Você é tudo que nós precisamos. O nosso Senhor. Você pode celebrar Jesus mais um pouco essa manhã. Aleluia. Vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. Eu queria saber se alguém no nosso meio entrou aqui e não fez de Jesus o seu Senhor e Salvador. Ou talvez você tenha percebido no meio da mensagem a importância de estar mais conectado, mais ligado a essa pessoa de Cristo que é real, que é viva para a sua vida. Eu queria que você então fizesse um sinal com a sua mão, saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. É melhor romper consigo mesmo e ser aprovado no céu para viver tudo o que Jesus tem para você. Amém? Existe alguém assim nessa condição? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Qual é o seu nome, querida? Amanda, esse culto foi para você, amém? Jesus fez ele para você, porque você é importante para ele. Você é amada por Deus, você é aprovada por Deus, você é aceita por Deus, tá certo? Eu queria rapidamente orar com você. Existe um grupo que aconselha, que leva, tem alguém? Tá ok, então eu vou orar pela sua vida, e tanto a Soraya quanto Daniel vão te instruir o que aconteceu aqui, amém? Mas levante suas mãos, fala comigo assim: eu, Amanda, aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. A minha vida é sua. Eu te entrego, Jesus. Minha vida, meus sonhos, meu plano. E agora, Jesus, fala comigo assim: Jesus, fala, Jesus, eu estou totalmente entregue a Ti. Minha mente, meu coração e meu espírito. E eu declaro. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Aleluia, você pode abraçar essa irmã. Aleluia. Queria também orar por você que já tem consciência que Cristo mora em você, mas você não recebeu ainda o revestimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. E qual é o objetivo disso? Fortalecer a sua fé. Qual que é o objetivo disso? Achar Jesus na rotina. Amém? O Espírito Santo é a bússola para isso acontecer. Eu queria orar pela sua vida, para que você venha ser cheio do Espírito, renovado, amém, transformado por Ele. Existe alguém assim nessa condição? Todos falam em outras línguas? Todos são batizados? Então levante suas mãos. Cadê os visitantes que nos veio hoje pela primeira vez? Se eu conhecer você, é um privilégio te conhecer. Quem mais? Vem cá aqui à frente os visitantes, vem cá. Não precisa ter vergonha não. A igreja pode aplaudir os visitantes. É uma honra te conhecer. Prazer, Rafael. Prazer, Rafael. Você pode celebrar os visitantes, querido? Amém. Eles vão ali também. Esse pessoal quer falar com você, tá? A gente não vai te morder, não vai te tomar muito tempo. É só um abraço mesmo.
saber quem é você, pegar o seu nome e a gente manter o contato. Pode ir lá, amém? Levante suas mãos. Pai, obrigado por essa semana maravilhosa, essa semana de inspiração da Tua Palavra. Nós cremos e queremos ver Jesus em cada parte da nossa vida, do nosso dia, do nosso domingo, e queremos celebrar o Seu nome, Jesus, celebrar Você, Jesus. Obrigado pela Tua presença em nós e através de nós, e vamos viver, Jesus, essa semana. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana e vá com Deus. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de